Preste atenção, porque nos próximos 30 minutos eu não vou te contar uma história sobre uma menina que perdeu o melhor amigo. Eu vou te contar uma história sobre uma casa onde a morte não batia na porta. Ela morava lá dentro. Uma casa onde o cheiro de flores nunca significava aniversário, significava velório. Onde o barulho mais familiar da infância não era o riso das outras crianças na rua. Era o zumbido baixo, constante, quase gentil, da máquina que preparava os corpos no porão. Essa é a casa da Vada Sultenfuss. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. A Vada não é uma vilã. A Vada é uma vítima. Só que a coisa que a machucou não tinha rosto, não tinha mãos, não tinha voz. A coisa que moldou aquela criança, silenciosamente, dia após dia, era a proximidade constante com o fim de todas as coisas. E o filme que a sua mãe assistiu chorando nos anos 90... O filme que te ensinaram a lembrar como um docinho triste sobre o primeiro amor é, na verdade, o retrato clínico de uma criança sendo devorada por dentro pela ansiedade. E ninguém, absolutamente ninguém, percebeu a tempo. Deixa eu te levar de volta para Madison, no verão de 1972. O sol daquela cidadezinha do interior parece quente, dourado, seguro, mas eu quero que você olhe para aquela casa da Vada com os olhos que eu vou te dar agora. Do lado de fora é uma casa comum, mas há uma placa. Uma placa educada, discreta, que diz que ali funciona uma casa funerária. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro de achar isso apenas um detalhe curioso do roteiro, um cenário engraçadinho. Não é. É o centro de tudo. Porque uma criança de 11 anos não separa o trabalho do pai da própria casa. Para Vada, não existe uma parte da casa que é funerária e outra que é lar. É tudo a mesma coisa. O corredor por onde ela corre para pegar um copo de leite é o mesmo corredor por onde os corpos entram. A sala onde ela deveria brincar é a sala onde estranhos choram sobre caixões abertos. Ela cresceu num lugar onde a morte não é o evento mais assustador da vida. A morte é o ganha-pão, é o que paga a comida dela, é o negócio da família. E eu quero que você sinta o peso disso por um segundo. Imagine ser uma menininha e entender, no nível mais profundo e infantil, que a sua sobrevivência depende de outras pessoas continuarem morrendo. Agora pensa na primeira imagem que o filme te dá dela. A Vada aparecendo com aquela expressão séria demais para a idade, dizendo que talvez ela tenha câncer, que ela engoliu um osso de galinha e ele está entalado, que dói aqui, que dói ali. E o público ri. As pessoas acham fofo. Que menininha dramática, né? Que imaginação. E é exatamente aqui que eu preciso sussurrar para você a primeira verdade desconfortável desse filme. Aquilo não é imaginação. Aquilo tem um nome. Na psiquiatria infantil, quando uma criança desenvolve um medo persistente, invasivo e desproporcional de estar doente, de estar morrendo, de ter algo errado dentro do próprio corpo, a gente chama isso de ansiedade de saúde, hipocondria infantil. E não é frescura, não é manha, é sofrimento real. É uma criança cuja mente ficou presa num loop de terror sobre o próprio corpo. E de onde uma menina de 11 anos tiraria a ideia de que qualquer dorzinha pode ser o começo do fim? De onde vem esse pavor tão específico, tão anatômico, tão adulto da doença? Vem do porão. Vem de ver, ainda que pelos cantos, pelas frestas, o que acontece com os corpos que param de funcionar. Vada não tem medo da morte de forma abstrata, como as outras crianças, aquele medo vago do escuro. O medo dela é concreto. Ela viu para onde os corpos vão, e a mente dela, pequena, sozinha, sem ninguém para traduzir aquilo, chegou à conclusão mais lógica e mais aterrorizante possível. Se acontece com eles, vai acontecer comigo. E aqui entra a parte que me arrepia toda vez que eu penso. Porque a Vada perdeu a mãe. A mãe dela morreu dando à luz. Morreu ao trazê-la ao mundo. Você consegue segurar o peso dessa frase? A primeira coisa que a existência da Vada fez neste planeta foi apagar outra existência. A vida dela começou com uma morte. E não uma morte qualquer distante de um desconhecido no caixão da sala. A morte da própria mãe. A pessoa que deveria ter sido o abrigo dela, o colo dela, a voz que diz: calma, filha, é só uma dor de barriga, você não tem câncer. Essa voz nunca existiu. Foi arrancada dela no exato instante em que ela chegou. E ninguém nunca sentou com a Vada para falar sobre isso de verdade. O pai, o Harry, é um homem bom, mas é um homem quebrado que enterrou a própria dor no trabalho, cercado de silêncio e de mortos. Então a menina cresce carregando uma culpa que ela nem sabe nomear, a sensação impossível de que ela é, de alguma forma, responsável por uma morte. E ela vive dentro de uma casa que é um lembrete constante, físico, cheiroso, sonoro, de que a morte é real, é próxima e pode levar qualquer um a qualquer momento. Me diz uma coisa. Que outra criança você conhece que teria motivo mais legítimo para desenvolver um terror doentio de morrer? E é por isso que eu preciso que você deixe o seu like agora. Porque se você está começando a entender que os verdadeiros dramas de terror
não acontecem em casas mal assombradas com fantasmas de lençol, mas dentro da cabecinha silenciosa de uma criança que ninguém escuta. Se você está começando a perceber que o horror mais real é a solidão de uma mente jovem presa com medos grandes demais para ela carregar sozinha, deixe o like, se inscreve aqui no Dominadamentes para enxergar o que se esconde atrás das histórias que te ensinaram a achar bonitinhas. E me conta ali embaixo nos comentários se você, quando criança, também teve algum medo secreto que os adultos ao seu redor acharam graça, minimizaram ou simplesmente não perceberam. Eu quero ler. Porque essa é a parte mais assustadora de tudo. Quantos de nós fomos uma vada sem que ninguém percebesse? Agora deixa eu te mostrar como o filme, cena por cena, vai te dando as pistas dessa criança à beira do colapso. E como você foi treinado a ler essas pistas como fofura em vez de socorro. As idas ao médico, você lembra? A vada vai ao consultório do Dr. Welch, com uma frequência que já deveria ligar um alerta em qualquer adulto. Ela inventa sintomas, ela descreve dores, ela lista doenças com uma precisão perturbadora para a idade. E o filme brinca com isso. O médico é paciente, sorri e manda ela para casa, mas pensa no que está realmente acontecendo. Uma criança de 11 anos está procurando, sozinha, ativamente, um adulto que a examine, que ponha a mão nela, que diga que ela está bem. Ela está pedindo socorro na única língua que ela aprendeu naquela casa. A língua da doença, do corpo, do diagnóstico. É a língua que ela ouve os adultos falarem quando os corpos chegam. É a língua do pai dela. Então, quando ela quer atenção, quando ela quer cuidado, quando ela quer que alguém segure ela e diga que ela não vai morrer, ela não sabe pedir isso com palavras normais. Ela pede fingindo que está doente. Porque doença naquela casa é a única coisa que faz um adulto parar tudo e olhar para você com seriedade. Deixa eu aprofundar essa língua da doença mais um pouco, porque ela é a coluna vertebral de tudo que a vada é. Existe um fenômeno que a psicologia do desenvolvimento conhece muito bem. Crianças aprendem a pedir amor, imitando a forma como o amor é distribuído na casa delas. Numa casa onde o afeto vem através da comida, a criança aprende a comer para agradar. Numa casa onde o afeto vem através de notas boas, a criança aprende a estudar para ser vista. E na casa da vada, o afeto, o cuidado, a atenção total e absoluta de um adulto, tudo isso está reservado para uma coisa só, para os corpos, para os mortos, para os doentes que chegam. Pensa nisso com calma agora. Deixa isso descer. A vada assiste, todos os dias da vida dela, adultos derramando a atenção mais concentrada, mais reverente, mais cuidadosa do mundo, sobre pessoas que já morreram. O pai dela toca aqueles corpos com um carinho, uma delicadeza, uma dedicação que a vada raramente recebe enquanto está viva e correndo pela casa. E a lição que se grava silenciosa no fundo daquela mente infantil é uma lição de arrepiar. Aqui nesta casa você é cuidado quando o seu corpo para. Você é tocado com amor quando você adoece. Você recebe atenção total quando há algo de errado com você por dentro. Então me diz, com essa lição gravada na alma, o que uma criança desesperada por atenção vai fazer? Ela vai começar a produzir o que a casa recompensa. Ela vai começar a ter doenças. Ela vai fabricar sintomas, não porque é uma mentirosa fria, mas porque, no fundo mais profundo e mais inconsciente dela, doença virou sinônimo de amor. Estar doente é a forma como você consegue que alguém pare tudo e cuide de você nesta casa. Isso não é maldade. Isso é a coisa mais triste que eu já vi um roteiro esconder à luz do dia. E tem uma camada ainda mais profunda aqui, uma que eu quero sussurrar bem baixinho porque ela me perturba. A obsessão específica da vada por câncer, por tumores, por coisas crescendo dentro dela sem que ela veja. Isso tem um nome emocional. É o terror do inimigo interno. É o pavor de que o perigo não venha de fora, do escuro, do monstro embaixo da cama, como no medo saudável de qualquer criança. Mas de que o perigo já esteja dentro de você, crescendo, silencioso, traiçoeiro. E de onde vem essa forma tão particular de medo numa menina de 11 anos? Vem, mais uma vez, da mãe. Porque a vada carrega, sem nunca ter posto em palavras, a ideia impossível de que ela mesma foi o que matou a própria mãe. Que a existência dela, crescendo dentro daquela mulher, foi o que a levou embora. A vada é, no imaginário mais profundo e mais doloroso dela, o tumor. Ela é a coisa que cresceu dentro de alguém e causou uma morte. E por isso ela busca, com aquela aflição toda, tumores dentro de si mesma. Porque no nível mais escondido da psique daquela criança, ela acredita que carrega a morte dentro do corpo, que ela é por natureza portadora do fim. Você consegue imaginar uma criança carregando isso sozinha, sem nunca ter as palavras para dizer, sem ninguém para desmentir? Esse é o horror de verdade, não é fantasma. É uma menininha se acusando de um assassinato que nunca cometeu, todos os dias no silêncio do próprio peito. E olha que perverso, que triste, que perfeitamente construído.
A hipocondria da Vada não é manipulação fria como alguns querem te vender. É o oposto disso. É desespero puro. É uma criança sem ferramentas emocionais tentando, do jeito torto e único que ela conhece, ser vista. E o mundo adulto ao redor dela responde a esse desespero com o quê? Com risada. Com paciência condescendente. Com aquele carinho meio distraído de quem acha graça, mas não presta atenção de verdade. Ninguém para pra perguntar por que essa menina está tão obcecada em morrer. Ninguém liga os pontos entre a mãe morta, a casa cheia de cadáveres e o terror crescente dentro daquela criança. E é aí que o silêncio do filme se torna ensurdecedor. O horror de Meu Primeiro Amor não é sobrenatural. É a negligência emocional acontecendo em câmera lenta, embrulhada em música bonita e luz dourada de verão, para que você nunca perceba que está assistindo a uma criança se afogar em ansiedade, enquanto todo mundo sorri na beira da piscina. Agora vamos falar da Shelley. A chegada da Shelley, a maquiadora que o Harry contrata para trabalhar na funerária, é tratada por muita gente como o começo de um ciúminho infantil bobo. A Vada não gosta da mulher nova, faz birra, o de sempre. Mas eu quero que você olhe para isso pela lente do que a gente já construiu aqui. Para a Vada, o pai não é só o pai. O pai é o único pilar que sobrou. É a única pessoa viva que ancora ela naquele mundo de mortos. A mãe se foi. Os amiguinhos da escola acham esquisita. A menina da funerária, a mórbida. O único vínculo humano estável da vida dela, além do Thomas J., é aquele pai silencioso e distante. E de repente aparece uma mulher que rouba a atenção desse pai. Pra você ou pra mim é uma madrasta chegando. Pra Vada é a última pessoa segura do mundo dela sendo levada embora. É o abismo se abrindo mais um pouco debaixo dos pés de uma criança que já vive equilibrada na beira. Não é ciúme, é pânico de abandono. É o terror de que se ela perder o pai também, não vai sobrar absolutamente ninguém entre ela e aquele porão cheio de gente que parou de respirar. E repara como o corpo da Vada reage à chegada da Shelley, porque o corpo dela sempre fala antes da boca. Conforme a Shelley se aproxima do Harry, conforme o vínculo entre os dois adultos se estreita, o que acontece com a Vada? As doenças aumentam, os sintomas ficam mais frequentes, mais dramáticos, mais urgentes. E isso não é coincidência de roteiro. Isso é psicologia pura acontecendo diante dos seus olhos. Quando uma criança sente que está perdendo o vínculo com a figura de cuidado, ela intensifica exatamente os comportamentos que antes traziam esse cuidado de volta. Se estar doente sempre foi o jeito de fazer o pai olhar para ela, e agora tem uma mulher desviando o olhar do pai. Então a Vada, sem nunca planejar isso conscientemente, sem nenhuma frieza, escala a única estratégia que ela conhece. Ela fica mais doente, ela precisa ficar mais doente, porque o amor está escapando pela porta, e a doença é a única corda que ela sabe puxar. E de novo, presta atenção na tragédia disso. Não é uma menina esperta armando um teatro. É uma criança em pânico, repetindo o único gesto de sobrevivência emocional que ela aprendeu, com uma intensidade cada vez maior, enquanto o chão some debaixo dos pés dela. E ninguém lê esse aumento de sintomas como o que ele é. Um alarme de incêndio tocando cada vez mais alto dentro de uma criança que está sendo consumida pela sensação de abandono. E o Thomas J. O Thomas J. Deixa eu te falar do único lugar seguro que a Vada tinha no mundo inteiro. O Thomas J. Keyes. Aquele menino alérgico a tudo, gentil, leal, que enxergava a Vada não como a menina mórbida da funerária, mas simplesmente como a melhor amiga dele. O Thomas J. era o único ponto da vida da Vada onde a morte não estava presente. Ele era pura vida. Corrida na floresta, banho de rio, risada, aliança de brinquedo, promessas de infância. Enquanto todo o resto do mundo dela cheirava a formol e flores de velório, o Thomas J. cheirava a verão, a grama, a possibilidade. Ele era a prova viva para Vada de que a vida também existia, de que nem tudo terminava numa mesa fria no subsolo. Eu preciso que você segure isso com força na mente agora. Porque é isso que torna o que vem a seguir tão devastador, e é por isso que tantas pessoas interpretam essa história de forma tão cruel e tão errada. O anel. O anel do humor que a Vada perde na floresta. E o Thomas J., sendo quem ele é, leal até o último fôlego, volta lá para procurar aquele anel para ela. E ele derruba o ninho de abelhas. E o corpo dele, aquele corpinho alérgico a tudo, não aguenta. Ele morre, sozinho, na floresta, procurando um anel de brinquedo para devolver para a melhor amiga dele. E é aqui, exatamente aqui, que existe uma leitura venenosa que algumas pessoas fazem, uma leitura que transforma a Vada numa assassina fria e calculista que teria armado tudo. E eu quero olhar para você agora, através da câmera, e te dizer com toda a firmeza que essa leitura não é análise, é crueldade fantasiada de esperteza. Porque não existe um plano, não existe premeditação. O que existe é o acaso mais brutal e mais injusto do mundo, caindo sobre a única criança que já tinha visto morte demais para uma vida inteira. A Vada não matou o Thomas J. A vida matou o Thomas J.
o mesmo acaso indiferente que levou a mãe dela. E o verdadeiro horror, o horror de verdade, não é que ela planejou. O verdadeiro horror é que ela não planejou nada, ela não podia controlar nada, e ainda assim, a morte encontrou o único lugar puro que restava na vida daquela menina e o destruiu também. Pensa no que isso faz com a mente da Vada. Durante toda a vida, ela teve pavor de morrer. Ela construiu doenças imaginárias, ela correu pro médico, ela transformou o próprio corpo num campo minado de sintomas inventados. O medo dela sempre foi de que a morte viesse buscar ela. E aí a morte faz a coisa mais cruel que poderia fazer. Ela não leva a Vada, ela leva o Thomas J. Ela prova para aquela criança ansiosa que o terror dela era real o tempo todo, só que ela estava com medo pela pessoa errada. A morte não estava caçando ela. A morte estava do lado dela, o tempo todo, esperando para levar tudo que ela amava. Imagina a confirmação devastadora que isso é para uma mente já doente de ansiedade. Todo aquele medo, toda aquela obsessão, e no fim, o medo estava certo. As pessoas morrem, do nada, sem aviso. Até os meninos de 12 anos que só queriam devolver um anel. E aqui existe uma crueldade psicológica ainda mais fina, que eu preciso que você segure comigo, porque a Vada passou a vida inteira temendo o próprio corpo. O inimigo, na cabeça dela, sempre esteve dentro dela mesma. O câncer imaginário, o osso na garganta, o tumor secreto. E aí a realidade chega e vira tudo do avesso da forma mais brutal possível. Não foi o corpo da Vada que traiu ninguém. Foi o corpo do Thomas J. O corpo pequeno e alérgico dele. Esse sim, tinha um inimigo interno de verdade. Uma reação que o mataria. Uma bomba biológica real esperando o gatilho. E a Vada, a garota que passou anos inventando doenças mortais dentro de si, descobre que a doença mortal de verdade estava no outro. No amigo. No único menino saudável de espírito da vida dela. Pensa no que isso faz com a lógica interna de uma criança ansiosa. Ela vai carregar, talvez para sempre, a pergunta impossível. Por que eu, que sempre tive tanto medo, continuo viva? E ele, que nunca teve medo de nada, morreu? Essa é a semente da culpa do sobrevivente, plantada numa alma de 11 anos, que já era terra fértil demais para esse tipo de veneno. E ninguém, mais uma vez, está lá para dizer para ela que não é culpa dela, que o medo dela não causou nada, que sobreviver não é um crime. Ela vai ter que descobrir isso sozinha, se é que vai descobrir, no silêncio daquela casa cheia de mortos. E agora nós chegamos naquela cena, a cena do caixão. A cena que fez o país inteiro chorar em 1991. A Vada, pequena, entrando naquela sala de velório que ela conhece tão bem, o território mais familiar do mundo para ela, o negócio da família, e vendo pela primeira vez alguém que ela ama dentro de um daqueles caixões. E ela grita. Ela grita aquela frase que rasga a alma. Ele não consegue enxergar sem os óculos. Cadê os óculos dele? Ele precisa dos óculos. E eu já ouvi gente dizer que essa cena é uma performance, uma atuação, uma manipulação. E eu preciso que você entenda o quão profundamente errada é essa leitura. Aquela cena é o exato oposto de manipulação. Aquela cena é o momento em que todas as defesas da Vada desmoronam de uma vez. Durante o filme inteiro, a morte foi um conceito, um negócio, um medo abstrato lá no porão. E de repente a morte tem o rosto do Thomas J. De repente não é um estranho no caixão, é o menino que segurava a mão dela. E o cérebro daquela criança, incapaz de processar uma dor tão gigantesca, se agarra no único detalhe que ele consegue segurar, os óculos. Porque a verdade completa, a verdade de que o amigo dela nunca mais vai correr, nunca mais vai rir, nunca mais vai voltar. Essa verdade é grande demais. Então a mente dela quebra aquilo em pedacinhos suportáveis. Ele precisa dos óculos. Como se ainda houvesse um problema pequeno para resolver. Como se a morte fosse só uma inconveniência que a gente conserta. Isso não é atuação. Isso é o som exato de uma criança quebrando por dentro em tempo real. E deixa eu te mostrar por que essa cena especificamente prova o oposto de tudo que a leitura cruel quer te vender. Existe um conceito que assombra qualquer pessoa que estuda trauma, a dessensibilização. A ideia de que, quando você é exposto a algo aterrorizante repetidamente, você fica anestesiado, você para de sentir, a coisa perde o poder de te machucar. E a teoria fria sobre a Vada diz justamente isso, que crescer na funerária anestesiou ela, tirou a empatia dela, fez a morte virar banal aos olhos dela, mas a cena do caixão destrói essa teoria em pedaços. Porque se a Vada estivesse mesmo dessensibilizada, se a morte fosse mesmo banal para ela, ela olharia para o Thomas J naquele caixão com a mesma calma profissional que ela vê o pai tratar os corpos. Ela estaria fria, estaria anestesiada. Mas não é isso que acontece, é? O que acontece é o colapso mais total, mais desesperado, mais visceral do filme inteiro. Ela não está anestesiada. Ela está sentindo tudo de uma vez, com uma intensidade que quebra o corpo dela ao meio. E isso prova uma coisa linda e devastadora ao mesmo tempo.
A funerária nunca conseguiu matar a capacidade da Vada de amar e de sofrer. Ela cresceu cercada de morte, sim, mas o coração dela nunca virou pedra. Ele só ficou apavorado. Existe uma diferença abissal entre uma criança sem empatia e uma criança aterrorizada pela morte. E a cena do caixão te mostra, sem sombra de dúvida, de que lado a Vada sempre esteve. Ela sente demais. Sempre sentiu demais. Esse sempre foi o problema dela. Não a falta de sentimento, o excesso dele, sem ninguém para ajudar ela a carregar. E tem a questão dos óculos, que eu não vou soltar tão fácil, porque ela é o coração partido do filme inteiro. Ele não consegue enxergar sem os óculos. Repete isso comigo devagar. Ele não consegue enxergar sem os óculos. O que a mente da Vada está fazendo ali é algo que a psicologia chama de negação, mas não a negação fria de quem se recusa a aceitar. É a negação protetora, aquela que o cérebro de uma criança monta às pressas para não desabar de vez. A verdade completa é insuportável. O Thomas J. está morto, ele não vai voltar, ele nunca mais vai ver nada, óculos ou não. Mas essa verdade é grande demais para uma menininha segurar de uma vez só. Então a mente dela se agarra num problema pequeno, resolvível, familiar, os óculos. Se o problema é só os óculos, então ainda tem conserto. Então ele ainda está lá dentro, só precisando enxergar. É o mesmo mecanismo de quando a gente perde alguém. E por semanas ainda vai pegar o telefone para ligar para a pessoa, esquecendo por um segundo que ela se foi. É o cérebro protegendo a gente da verdade em doses pequenas, porque a dose cheia mataria. E ver isso acontecer com uma criança, ver uma menina de 11 anos montar essa defesa desesperada em tempo real diante do caixão do melhor amigo, é a coisa mais humana e mais dilacerante que aquele filme te oferece. E te venderam isso como manipulação. Que crueldade! E é aqui que o filme te dá a chave de tudo, se você tiver coragem de enxergar. A funerária, aquele lugar que deu à Vada um medo tão precoce e tão profundo da morte, é o mesmo lugar que nunca ensinou ela a chorar. Você percebe a ironia cruel? Ela cresceu cercada de luto profissional. Ela viu centenas de famílias chorarem na sala dela, mas ninguém nunca ensinou aquela menina a fazer o luto dela mesma. O luto na casa da Vada sempre foi dos outros, sempre foi o negócio. Sempre foi organizado, arrumado, cobrado. E quando finalmente chega a hora dela sentir uma perda de verdade, ela não tem a menor ideia de como. Ela cresceu num templo da morte e ninguém nunca me apresentou de verdade ao luto. Essa é a linha mais fina e mais aterrorizante do filme. A criança que mais conhecia a morte era a que estava menos preparada para senti-la. E se essa leitura acabou de mudar o jeito que você enxerga esse filme da sua infância para sempre, se você nunca mais vai conseguir assistir Meu Primeiro Amor achando que é só um docinho triste, e sim entendendo que é o retrato de uma criança se afogando em silêncio. Então confirma a sua inscrição aqui no Dominadamente agora, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Porque a gente vai continuar fazendo isso, aula por aula, filme por filme, entrando nas histórias que você achava que conhecia e mostrando a mente humana que se esconde nelas, antes que você mesmo passe a vida inteira sem perceber o que se passa dentro de quem está bem do seu lado. Deixa eu fechar contigo do jeito que só o Dominadamente fecha. A gente começou essa jornada com uma provocação. Eu disse que você chorou pela pessoa errada por 30 anos. E talvez você tenha achado que eu ia te dizer que o Thomas J. não merecia suas lágrimas. Não, o Thomas J. merece cada lágrima. Mas o que eu preciso que você entenda, agora que a gente andou junto por dentro dessa história, é que existe uma segunda vítima nesse filme que quase ninguém chorou. E essa vítima é a Vada. Não uma vilã, não uma assassina, não uma mente calculista. Uma menininha que nasceu de uma morte, cresceu dentro de uma casa de mortos, desenvolveu um pavor doentio do fim das coisas, gritou por socorro na única língua que ela conhecia e foi respondida com risadas. Uma criança que teve o único lugar puro da vida dela arrancado pelo mesmo acaso cego que ela sempre temeu. E que no fim teve que aprender a chorar num lugar que ensina o luto de todo mundo, menos o dela mesma. O verdadeiro terror de Meu Primeiro Amor nunca foi um assassinato. Assassinato seria fácil. Assassinato teria um culpado, um vilão, alguém para odiar, um motivo para dormir tranquilo. O verdadeiro terror é muito pior que isso. É a ausência de vilão. É a ideia de que uma criança pode estar afundando bem diante dos nossos olhos, cercada de adultos que a amam, num verão dourado e bonito, e ainda assim, ninguém percebe a tempo. O monstro desse filme não tem rosto. O monstro é o silêncio. O monstro é o medo que ninguém escutou. E se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa história para dentro da sua própria casa esta noite, é esta. Preste atenção nas crianças que reclamam demais de dorzinhas que não existem. Porque às vezes, só às vezes, o corpo delas está inventando uma doença porque a alma delas está tentando desesperadamente dizer uma coisa que elas ainda não têm palavras para falar. E o pior fantasma que existe é o de uma criança que pediu ajuda a vida inteira, do único jeito que sabia, e que ninguém nunca ouviu.